Olá, sejam muito bem-vindos a essa jornada de experiências e descobertas que chamei de Laboratório de Decisões. Meu nome é Fernando Manfio. Nessa série de vídeos gratuitas, vocês vão aprender definitivamente qual é a lógica para eliminar qualquer tipo de sofrimento ou desperdício que te causa a sensação de medo, vazio, angústia e acabam impedindo você de ter a energia para realizar os seus objetivos. Você vai entender e escolher os seus sonhos, que você vai tirar do papel aquilo que você tanto quer e vai realizar do seu jeito o que você tanto merece. A chave para a liberdade, mas a verdadeira liberdade, de decidir a sua vida com propósito, como eu tenho feito com a minha. E principalmente, você vai finalmente entender a causa da maior parte das travas que te impedem de prosperar em alguns setores da vida, seja em termos financeiros, relacionamento, trabalho, saúde, seja o que for. Você vai finalmente entender isso. Ao final desta série, você vai perceber com clareza como que isso acontece e como que você pode, de fato, tomar as decisões que realmente funcionam para seguir em sua vida. Você não vai ficar imaginando os passos que você vai precisar dar. Você vai simplesmente entender com clareza como que isso acontece dentro de você, para que o mundo fora de você se realize da forma como você realmente quer. E você sabe, você quer muitas coisas que hoje não estão funcionando na sua vida. Mas antes de mergulharmos no conteúdo, eu preciso alertar vocês que essa é uma experiência que foi pensada cuidadosamente. E cada conceito se complementa com o próximo. E por isso, preciso que vocês acompanhem todos os dias. Porque tem uma sequência lógica por trás disso. Não é mágica, tem uma sequência lógica. E essa lógica precisa ter um passo a passo. De nada adianta você assistir só um dos vídeos, ou pelo menos adianta muito pouco. O conteúdo se complementa, tudo se encaixa, de fato. Então é importante você seguir os vídeos entendendo a lógica, porque essa é uma lógica definitiva. Além disso, eu passei as últimas semanas anotando e revisando todas as dúvidas que vocês me enviaram na pesquisa. Então pode ter certeza que tudo aqui foi pensado para esclarecer todas as suas dúvidas no decorrer dessas 4 aulas, desses 4 encontros que a gente vai ter. Então, como é que isso vai funcionar? Olha só, eu vou liberar cada uma dessas aulas em sequência, uma por dia, às 9 da manhã e toda noite às 8 eu estarei ao vivo no meu Instagram para complementar a aula do dia, ou encontro do dia, aquele conteúdo que eu estou trazendo para você. Também vou trazer alguns convidados para apresentar pessoas que já passaram pelas mesmas dificuldades que você. Aliás, todos somos muito parecidos nesse sentido. Somos humanos e temos as nossas travas. E aqui eu vou mostrar para vocês então como que eles conseguiram viver uma vida alinhada com o propósito deles, conscientes do seu processo de tomada de decisão e que finalmente os leva para aquilo que eles realmente querem. É óbvio que isso é uma coisa crescente, na prática diária. Então não é um milagre. É uma coisa que acontece com a lógica. Você vai perceber e cada passo você vai desfrutar. Cada passo que você vai ter. Então eu preciso que você realmente assuma um compromisso. Não comigo, mas com você. Se não der certo nessa jornada, desse jeito, com essa lógica, vai ser difícil encontrar outra com tanta clareza. O compromisso de se programar, assistir todas as aulas é seu. De anotar os conceitos que eu vou passar aqui para você e praticar todos os dias o que eu vou trazer. Eu tenho certeza absoluta que ao final desses 4 dias, você terá o potencial de mudar a sua vida de uma vez por todas. E eu não estou brincando. É o que aconteceu na minha vida. Estudo isso há muito tempo. E eu sei que eu falo sobre essa decisão de tirar o seu sonho do papel e escrever a sua vida do jeito que você deseja. E é isso mesmo que eu vou falar, porque é isso que eu quero que aconteça. Eu também vou falar sobre eliminar sofrimentos e desperdícios. Soa, talvez, como se eu tivesse... Como assim eliminar sofrimento? Como se eu estivesse falando do milagre. Ou sugerindo que exista uma solução mágica que vai resolver todos os seus problemas.
Não é milagre, mas na verdade é mais ou menos isso. É mais ou menos isso que vai acontecer. Você vai trazer para a realidade o que você realmente quer e vai entender como isso funciona. Mas não é uma solução mágica. Mas eu prometo que é possível. É óbvio, você vai curtir cada passo, mas você vai curtir cada prática. Mais do que cada passo, é cada prática. Como uma flor desabrochando, a vida vai se abrindo para algo indescritível, coisas que você nunca imaginou que ia poder se livrar. Coisas que talvez você tenha achado que ia ficar aí eternamente, que está junto com você, que faz parte de você. Você vai descobrir muitas coisas sobre você que talvez você nunca imaginou que iria descobrir. E vai ressignificar tudo isso para que você possa viver a vida nos seus termos. Eu só posso te falar sobre tudo isso porque eu experienciei isso, experiencio isso todos os dias. Essa transformação, essa metamorfose ambulante na minha própria vida. E vários meus mentorados, alunos e tanta gente que eu já treinei, que passaram por essa experiência de pegar algo que não funcionava mais nas suas vidas, olhar para isso, entender a lógica, seja uma trava interna, ansiedade, sensação de angústia, falta de propósito ou questões profissionais, transição de carreira e até mesmo relacionamentos interpessoais. E uma coisa é fato, tudo que te falam por aí sobre como mudar sua vida, como melhorar seus relacionamentos, como melhorar tua carreira, como viver a vida que você realmente quer, sempre está relacionado a uma solução que não dura se você não entender a lógica disso tudo, se você não entender o que tem por trás disso tudo, se você não perceber. Muitas coisas são boas técnicas, bons trabalhos de comportamento, mas não sustentam de fato o tempo que você quer para se transformar. E geralmente a gente volta ou aproveita menos, porque não está falando da lógica, não está falando do que realmente cria tudo isso. A gente tenta mudar os comportamentos, a gente tenta mudar a forma como a gente age no mundo. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de como você mudar as suas decisões internas, de como você pensa, sente e age no dia a dia. Isso vai, com certeza, melhorar seus relacionamentos, carreira, e mais do que melhorar, vai sustentar essa transformação, porque essa solução dura, e dura para sempre. E para sempre será aqui e agora, todo dia presente para sempre. Então, eu não quero te ajudar de forma pontual. Eu quero realmente fazer com que você entenda a causa do problema. E que você não tenha um pouco de resultado no começo e depois abandone. Mas que você construa a sua casa em realmente uma superfície sólida do entendimento da onde tudo vem. E não deixe a casa desmoronar porque você construiu isso em um terreno de areia. O que eu vou te ensinar é como criar o alicerce para que você realmente sustente a mudança na sua vida. E de novo, vai ser muito gostoso. Porque a descoberta de nós mesmos, a descoberta do nosso poder é a coisa mais gostosa que tem no mundo. Talvez você já conheça a minha trajetória no mundo corporativo, não sei se você já me conhece, ou já assistiu algum vídeo meu, ou talvez você nem nunca tenha me visto antes e caiu aqui de paraquedas no laboratório de decisões. Então, me permita um pouquinho contar quem eu sou e o porquê, né? Eu não sou nenhum guru de desenvolvimento pessoal, tentando te convencer de um milagre, e também, obviamente, não sou uma pessoa iluminada. Eu sou uma pessoa como você, com todos os problemas e defeitos, passei pelas mesmas dores, e eu só tive acesso a oportunidades, experiências que a vida me trouxe para eu poder enxergar uma solução. Estudar por mais de 10 anos uma lógica para as respostas que todos nós procuramos. No fato, eram as respostas que eu procurava. E aí, eu comecei a observar conceitos matemáticos, de algoritmos, lógicos, para esse processo nosso de tomada de decisão, que funcionavam tanto no mundo corporativo, quanto na vida interna da gente mesmo. Eu quero mostrar para você como eu entendi que a gente pode eliminar os sofrimentos e os desperdícios, tomando melhores decisões em direção aos nossos sonhos, né, aos nossos objetivos. Enfim, como eu já te disse, meu nome é Fernando Manfio, eu sou formado em engenharia de produção, estudei na Escola Politécnica de São Paulo, e quando eu comecei a minha vida profissional, os meus primeiros projetos estavam relacionados à previsão de comportamento humano, já no mundo financeiro. Eu comecei a ficar prevendo
se as empresas poderiam ou não dar crédito para alguém diante do comportamento delas, se elas iriam pagar ou não e como que elas iriam pagar ou de que forma. Eu comecei a estudar e perceber que essas variáveis, os dados das pessoas, se correlacionavam a uma lógica que hoje é muito comum no mundo, né, que se chama score de crédito, score para tudo que você quer. Uma lógica que está em todos os algoritmos de todas as redes sociais. E comecei a observar se isso é possível. Quando eu tinha, 20 anos, eu ficava assim, poxa, se isso é possível fazer, entender como que as pessoas vão decidir através de uma lógica, então eu posso entender como eu decido. E aí eu fiquei intrigado, né? Como é que isso é mágico, né? Como é que eu posso prever o meu próprio comportamento? Se a gente prevê por matemática o comportamento do outro, por que eu não posso prever o meu? O que está faltando em mim? E é muito interessante perceber que tem uma lógica matemática dentro de nós. Eu não quero entrar nos detalhes de como eu fazia, até mesmo porque esse não é o objetivo aqui. Mas eu trabalhava no mundo do crédito e essas fórmulas eram os responsáveis para medir a probabilidade de retorno de um empréstimo por determinadas pessoas. Ou seja, eu previa o comportamento das pessoas. E como toda fórmula de matemática, existem fatores que pesam mais do que outros, e o resultado de todos esses fatores me dava uma estimativa de probabilidade de retorno de comportamento desse cliente. E isso influenciava a minha decisão anterior de dar ou não crédito. E crédito, lembre-se disso, crédito é confiança. Quando você traduz crédito para o mundo pessoal, você está falando de confiar. Então o que acontece? As empresas precisam se capacitar para confiar no cliente. Então eu preciso me capacitar também para confiar em mim mesmo, para que eu possa prever meus comportamentos antes que eles aconteçam, entendendo e desconstruindo quando eles não irão funcionar. À medida que eu fui me desenvolvendo profissionalmente, observando que o comportamento humano é previsível, eu percebi esse algoritmo e passei a notar os sofrimentos na minha própria vida e comecei a entender qual era o algoritmo que fazia com que eu sofresse. Questões como ansiedade, infelicidade, hábitos ruins, que eu não conseguia me livrar. E eu fui entender o que está acontecendo. Muito além de terapia, toda uma questão lógica. E eu não queria, obviamente, viver daquela forma ineficiente, essa é a melhor palavra. E eu acho que também você não quer. Acho que ninguém quer. Foi quando então eu comecei a me perguntar como esses comportamentos podem ser previstos. E se podem ser previstos, podem ser alterados, podem ser mudados, de dentro para fora e não de fora para dentro. Quais são os fatores que pesam? Da onde eles surgem? Eu podia observar os padrões comportamentais de grandes empresas, de clientes, então eu poderia prever os meus próprios padrões e comportamentos? Lógico que sim. Aos 27, eu fui diagnosticado com uma doença, e essa doença que até hoje não tem cura, e se eu não me cuidasse, eu realmente não saberia quanto tempo eu iria viver. Inclusive, algumas pessoas próximas a mim faleceram. E eu, então, comecei a perceber que eu precisava entender como que eu ia viver cada dia da minha vida. Eu, na minha cabeça, não tinha mais tempo a perder. E foi aí o meu interesse explodiu em decidir, em observar como que eu decidia. Entender os comportamentos que iriam causar para mim mais saúde ou não saúde, mais sucesso ou não sucesso, mais prosperidade ou não prosperidade. E deixou então de ser só uma curiosidade ou interesse e passou a ser algo fundamental para a minha vida. Eu quero e preciso usar o máximo do meu tempo para estar aqui, vivo. E eu vivo assim, desde então. Não importa se hoje eu estou curado, mas eu continuo vivendo assim. E são nessas situações que você muitas vezes encontra o que eu chamo de não opção. Ou você se entrega para isso, ou você desiste. Então, a gente se entrega para a força e para o poder que a gente tem, em vez de desistir da vida. E aí, para se entregar, você precisa entender, lutar, decidir cuidar ao máximo para poder aproveitar cada tempo que é disponível, que é só o agora, porque o tempo que existe é só o agora. Eu não queria, obviamente, me entregar para a doença. Eu queria me entregar para a saúde. Então, essa frase é muito importante, porque muitas pessoas se entregam para algumas doenças, não necessariamente fatais, mas doenças que estão o dia todo ali contaminando a nossa vida. Então, cada dia
essa mesma pergunta cai para mim. Será que eu vou me entregar para a doença ou para a saúde? E isso é muito importante a gente perceber. Tudo isso me fez identificar e intensificar essa curiosidade, essa necessidade pelas decisões humanas e pelos padrões comportamentais. Passei aqui a identificar o que eu fazia, o que funcionava e o que não funcionava, entender aquilo que me fazia bem e o que não fazia bem, não só para mim, para as pessoas também. Porque quando eu fazia algo que as pessoas não estavam bem, aquilo atingia a mim, voltava para mim. Todos nós estamos muito próximos, muito conectados. Existe uma ilusão da separação. Essa separação de fato não existe. Então quando eu percebia que fazia coisas que para os outros não funcionam, é muito interessante. Toda essa experiência me trouxe um olhar muito humano, de transparência, honestidade e finalmente confiança. Lembra que eu falei para você que a minha carreira foi construída no mundo da confiança, do crédito? E minha formação é de engenheiro? Pois é, eu entendia todas as técnicas para fazer essas previsões, entendi estatística, tinha estatística como um ponto forte da minha vida, mas qual foi de fato o meu diferencial para ter tanto sucesso na minha carreira? A verdade é que eu desenvolvi essa habilidade de traduzir esse conhecimento invisível, essa sensibilidade de perceber e entender a lógica de como as pessoas pensam, sentem e agem. Ou seja, como as pessoas decidem. E isso sempre me fez conquistar cargos e posições, mesmo eu não sendo às vezes as pessoas mais qualificadas tecnicamente para estar lá. Tinha um diferencial dessa percepção de como que o mundo acontece, como que as pessoas decidem. Muito do meu sucesso financeiro e profissional veio por conta dessa habilidade minha. A época que eu descobri a minha situação de saúde foi uma dor e um sofrimento intenso. Mas hoje eu percebo que aquilo lá trouxe a oportunidade de trazer milhões de outras vitórias. E cada dor da nossa vida pode ser olhada como uma oportunidade incrível. Em vez de a gente não aceitar a dor, que não é uma saída de fato de verdade, quando a gente não aceita a dor, a gente está sofrendo, porque a dor existe, ponto. Eu vou falar muito sobre isso nas nossas aulas, nos nossos encontros. Em vez de eu rejeitar isso, eu aceito e me entrego. Mas me entrego para a saúde, não para a doença. E eu decidi lidar com isso. Me trouxe para onde eu estou aqui agora, na sua frente, trazendo para você aquilo que eu realmente acho que vai transformar a sua vida definitivamente. Enfim, só para resumir para vocês o resto, eventualmente eu comecei a me destacar bastante na minha área de atuação. Morei fora do país, morei em Londres, morei na Itália, trabalhei em diversas empresas, em vários bancos, em várias financeiras e sempre treinando líderes, treinando pessoas que hoje são executivos de altos bancos ou financeiras, enfim. E aí, em um determinado momento, eu decidi criar a minha própria empresa. E nessa empresa, eu vivi por 20 anos servindo mais de 250 instituições, treinando mais de 10 mil pessoas no mundo da confiança. E comecei a observar também que durante esse processo todo do mundo do financeiro, o mundo da engenharia, o mundo do crédito, por ser muito matemático, né, muito financeiro, falta esse olhar humano, essa sensibilidade. Então, depois de 20 anos com a minha própria empresa, eu fui comprado por uma multinacional, né? Minha empresa foi comprada por uma multinacional, mas aí eu já tinha decidido que eu iria trazer conhecimento humano para esse mundo, às vezes tão hard, né? Tão pesado, tão difícil, que separa tanto o pessoal do profissional. Separação que de fato não existe, porque você pode ter uma habilidade pessoal, uma habilidade profissional, mas você tem dimensões humanas em você. Então não existe atividade pessoal e atividade profissional, ok, você pode separar. Mas você é um só. As dimensões humanas estão aqui dentro de você em qualquer lugar que você vá, seja em qualquer área da sua vida. Está sempre ali. E esse conhecimento que eu trago é uma dimensão maior do ser humano. É uma dimensão mais profunda e que serve para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Portanto, isso é muito importante de eu trazer para você. O resto é história. E história
É importante para a gente contar, mas não é o que muda a nossa vida. E eu acho que não importa muito para você isso aqui. Eu realmente percebi que tinha desenvolvido em mim uma capacidade de transformar ou ajudar as pessoas a se transformarem. Muitas vezes os amigos me chamavam de metamorfose ambulante, porque eles me viam um mês e um mês depois eu estava um pouco diferente, tinha alguma coisa diferente. Óbvio que tinha coisas que demoraram mais para sair, mas a todos os meses eu tinha uma observação diferente, algo diferente, porque eu estava me observando o tempo todo. Então, apesar desse meu sucesso financeiro, eu realmente tive essa visão do mundo empreendedor para a visão humana. Então, eu sou um empreendedor humano e isso para mim é o que me descreve mais. Muitas vezes me perguntam qual a descrição para você? Eu falo, eu sou um engenheiro humano, mas eu empreendo na vida das pessoas, ajudando as pessoas a se desenvolverem. E é isso que eu estou fazendo aqui e agora, prometendo para você algo que eu irei cumprir e você vai cumprir comigo. A hora que eu comecei a entender melhor tudo isso, perceber que os comportamentos podem ser previstos e, portanto, mudados. A hora que eu juntei tudo isso, a matemática, a lógica, a toda a espiritualidade, a toda a energia que a gente tem, a hora que eu juntei isso tudo e falei, uau, existe isso. As decisões são parte dessa lógica. A capacidade de tomar decisão, o entendimento completo de como você toma a decisão e com isso vem o poder incrível de decidir o seu próprio destino. São suas decisões e não suas condições que determinam o seu destino. Você já deve ter ouvido falar dessa frase de Tony Robbins. Muitas vezes a gente acha que o nosso destino está traçado. E mesmo que a gente não fale isso, no dia a dia a gente vive como se estivesse. Mas ao final do laboratório de decisões vocês vão ter uma clareza absurda. Que na tua frente tem um mundo aberto. Vocês terão o poder de decidir as suas vidas. Ou você terá o poder de decidir a sua vida. Então vamos começar oficialmente. Agora eu preciso muito da sua atenção. E que vocês respondam a próxima pergunta com muita sinceridade. Existe algo, ou mais de um algo, escolha um, na sua vida, que realmente te incomoda? Existe algum hábito, alguma dor interna, ou algo que te sabota chegar nos seus objetivos? Não precisa pensar muito para responder essa pergunta. Simplesmente observar a sua própria vida. Presta atenção na primeira coisa que vier. Agarre uma qualquer, não importa qual seja, porque você vai resolver praticamente todas. Pelo menos aos poucos. Eu não sei, obviamente, o que você respondeu. Mas eu te digo que apesar de existirem às vezes razões clínicas que podem fazer a gente acreditar nos nossos problemas, grande parte, talvez a maior parte, talvez 90% dos seus problemas são criados por você mesmo. E os meus também. Mas vamos definir problema? O que é um problema? O problema é algo que acontece diferente daquilo que a gente espera. Já percebeu isso? Quando a gente quer as coisas do jeito que a gente quer, ou já tem expectativas, de repente acontece uma coisa que é completamente diferente, é um problema. Mas existem duas dimensões do problema. O problema externo e o problema interno. Você consegue perceber isso? Acontece uma coisa fora de nós, mas não está dentro da gente. Mas isso está conectado com a gente. A gente acha que o fora e o dentro estão conectados. De verdade, não são separáveis, mas são. Existe o algo fora e o algo dentro. E é isso que eu quero que você comece a perceber. Hoje, aqui e agora. O fora e o dentro não estão colados. Não estão sequer na mesma dimensão. Mas como a gente não vê essas duas dimensões, a gente acha que isso é um novelo de lã, né? O problema externo e o interno estão conectados. Como assim eu não vou ficar com raiva porque isso aconteceu? Então, eu estou passando numa rua e um carro me molha. Isso é um problema externo, molhou a minha roupa. Imediatamente eu digo, como posso estar aqui eu feliz, sem raiva, sem desespero quando isso acontece? Problema interno. Quando você diz como eu não posso estar, como eu poderia não estar com raiva, você está associando o externo com o interno. Você grudou os dois. E isso é uma falácia.
Isso é uma mentira que a gente conta para nós mesmos. Muitas vezes, outras pessoas estão envolvidas, como o carro, por exemplo, que molhou você, ou que me molhou. Mas dentro de mim, não existem outras pessoas envolvidas. Eu tomo a decisão se aquilo lá vai ser um problema ou vai ser uma dor. Então eu separo nesse trabalho, entenda bem isso, dor e sofrimento. Certo? O problema pode ser gerar em mim uma dor. Sim, doeu. Doeu estar com o corpo molhado, doeu várias coisas na minha vida que não aconteceram do jeito que eu quero. Às vezes dói estar doente, dói perder o emprego, dói uma separação, dói um chute na parede, dói, enfim, dói. Tem muita dor no mundo. Só que a dor, por característica, pode ter vindo até de um erro meu. Por exemplo, eu estou andando e eu chuto uma pedra porque eu não vi a pedra. Isso é dor. Só que essa dor, ela gera um aprendizado. O que significa isso? Da próxima vez, eu vou desviar dessa pedra. Ou vou tirar a pedra dali. E quando você faz isso, isso gera mais força, mais energia. A dor é inevitável. E você pode aprender a se entregar para o inevitável. E a partir desse momento que você se entrega para o inevitável, surge aprendizado e força, surge energia. A dor, no primeiro momento, é uma energia contraída, mas depois ela se expande para o aprendizado. Então o problema pode virar dor. Tudo bem, faz parte da vida, inevitável. Mas existe o segundo, que é a grande maioria dos problemas do mundo, o sofrimento. O que significa isso? O problema pode virar sofrimento quando eu não aceito a dor. Ele é evitável, eu posso evitar isso, você vai aprender como. O sofrimento gera desperdício, fraqueza, menos energia. Então se o carro passou, me molhou e eu estou com raiva, eu vou perder minha energia. Eu vou ficar menos criativo, eu vou desperdiçar oportunidades. Provavelmente eu vou trabalhar e vou fazer um monte de besteira. Provavelmente eu vou falar com milhões de pessoas sobre isso. Às vezes eu estou com uma pedra, sei lá o que a gente faz. Sofrimento gera desperdício, gera fraqueza, gera menos energia. E o sofrimento, então, é evitável. Olha só que legal. A dor existe, ela gera, depois da dor ou durante a própria dor, aprendizado, criatividade e força. Portanto, ela, uma dor inevitável, gera energia para a nossa vida quando a gente aprende com ela. O sofrimento, no entanto, ele gera desperdício e fraqueza. O sofrimento é evitável. Então eu posso jogar fora desperdício, fraqueza e menos energia na minha vida e aproveitar o aprendizado, a força e mais energia na minha vida. E você vai precisar dessa energia nessa trajetória. O sofrimento só acontece quando eu não aceito a existência natural da dor. Isso é fundamental, é um passo importantíssimo para a gente começar a bater papo. É começar a separar coisas na nossa vida que hoje a gente vê como combos presos. Então quando a gente tem uma situação, a gente precisa separar as partes dela, para entender depois a lógica de como recompor isso. A dor sempre vai acontecer quando algo se desvia do destino desejado, quando o mundo não acontece do meu jeito. Tem dor, normal, a dor é natural. Também acontece porque eu acabo esperando que o mundo seja do meu jeito, mas o mundo não é necessariamente do meu jeito. E aí, quando criança, eu tinha muito medo do desconhecido. Então eu gostaria de tudo fosse previsível. A gente gosta de previsibilidade, como se tudo fosse previsível no dia a dia. Mas o que pode ser previsível é dentro de você e não fora de você. E às vezes acontecem coisas para você, para o seu próprio corpo, como aconteceu para mim, que não eram previsíveis. E a gente morre de medo do imprevisível. A gente morre de medo do desconhecido. Como crianças, a gente não sabe lidar com o que chega e que é diferente de a gente, do que a gente espera. E aqui, gente, aqui, meu amigo, aqui, minha amiga, começa todo o nosso trabalho. Todo o nosso trabalho. Vou repetir. Os nossos problemas internos, na sua grande maioria, os sofrimentos e desperdícios são criados por nós mesmos. E eu vou explicar tudo isso ao longo do nosso trabalho. E você poderia dizer, mas Fernando, que loucura. Por que eu iria criar um problema na minha própria vida? E eu vou te responder.
Você simplesmente não sabe disso. Ou não sabia. E tudo bem. Eu também não sabia. Hoje eu sei. E mesmo sabendo, nem sempre a gente consegue. A vida acontece como uma espiral crescente de aprendizado. Todo dia um pouco todo dia. Todo dia é hoje, hoje é todo dia. E vamos continuar convivendo com isso, mesmo após aprender a lógica, mas de um outro lugar. E eu vou te ensinar aqui. A escolha vai ser sua. E não pense que isso acontece, como eu já disse várias vezes, de uma hora para outra. A gente vai tornando consciência e vai se tornando competente. À medida que eu me torno mais consciente, eu me torno mais competente. Em várias áreas da vida isso vai se transformando. E às vezes você mexe numa área da vida e mexe em todas as outras um pouquinho. Porque a gente vai trabalhar em outra dimensão. A partir do momento que a gente veio para esse mundo, nós ficamos expostos a vários estímulos, várias crenças. Boa parte proveniente das relações que temos com os nossos pais. Muitas vezes eu que interpretei, não foi nem nossos pais que fizeram. Depois com os amigos, na escola, as decepções, os amores, tudo isso vai acontecer em nossa vida. E a gente, quando mais jovem, quando criança principalmente, vai moldando uma forma de se defender dessa dor, de que a coisa não é bem como eu achava que deveria ser. E aí a gente vai absorvendo essas formas, esses ruídos internos e vai se defendendo das frustrações. E percebe que a gente não aprendeu a lidar com frustrações quando crianças. As pessoas trazem visões de mundo para a gente vai observando tudo isso, criando ruídos mentais, crenças, conceitos, histórias de todo tipo, vão se formando e montando um algoritmo de decisão. Certo ou errado não importa, está montando. Esse algoritmo é para proteger a gente do desconhecido. Ele vai tomar decisão sempre com base no medo do desconhecido. E aí ele gera emoções, gera pensamentos. Mas a gente não tem consciência disso. Afinal, a gente ainda é criança, em busca sempre de sucesso, sobrevivência. Estamos sendo treinados para a guerra, para a sobrevivência. Então a gente vai montando forma de agradar os outros, para a gente não se sentir fracassado. Absorvendo falsas verdades, ou verdades congeladas para usar em nossa defesa imediata quando for preciso. Até mesmo por uma questão de economia. O cérebro absorve isso e o cérebro vai sempre querer tomar as decisões mais rápidas. E as mais rápidas são aquelas que a gente aprendeu lá na infância e insistentemente continua usando sem perceber. E a partir do momento que você percebe, e eu não estou dizendo que isso é necessariamente ruim ou bom, mas é o que acontece. É o que acontece. Então, quando você realmente olha para isso, você começa a desconstruir isso, ressignificar isso. Você consegue deixar de se identificar com isso. Sua história importa. As coisas que você aprendeu importam, mas elas não me definem. Elas não te definem. Você pode se redefinir e nós vamos entender tudo isso. É como se você fosse para um lugar que você não conhece e de repente a pessoa te dá um Waze, um mapa desatualizado, que foi feito 20, 30, 40 anos atrás. E aí você fala, poxa, eu tô com um mapa aqui. É melhor um mapa desatualizado do que não ter nenhum mapa. Será? Mas conforme você vai explorando a sua vida, seu território, vivendo, você começa a perceber que as coisas não são bem assim, como estão descritas no mapa. O seu Waze, que toma decisões muitas vezes por você, está furado, não está funcionando. E aí você começa a perceber que precisa reatualizar, precisa atualizar esse mapa, conforme as experiências que a gente está vivendo. Então, é importante a gente perceber que existe uma grande diferença entre a realidade e o mapa no nosso dia a dia. Existe um mapa aqui. E se você não entendeu ainda muito bem, não se preocupe, eu vou falar muito disso. Mas é um mapa que a gente precisa explorar. A gente precisa olhar para ele. Que mapa é esse? Será que isso é a realidade? Como é que eu caso o mapa com a realidade? Será que é esse mesmo caminho? Mas eu pego esse mapa aqui e sempre dou com o burro na água. Sempre bato a cabeça na parede. Esse mapa está errado. Então esse Waze precisa ser recodificado. Tem algo desatualizado profundamente. E não é só para você.
é para todo ser humano. E, de uma certa maneira, se você for olhar o mundo como ele está, você vai perceber que para todo mundo o mapa não está muito bom. Porque se o mapa tivesse sensacional levando a gente à prosperidade, o mundo não estaria como está. Ok, mas como é que isso se relaciona com os seus problemas? É o seguinte, o ser humano está sempre querendo fugir de uma dor e ir em direção a um prazer. Então logo cedo, quando você sofre a primeira decepção amorosa, quando te dizem que o seu primeiro não, ou quando as coisas não são desse jeito, você cria um caminho, um padrão, um hábito que te dê algum tipo de prazer, porque você não sabe lidar com aquele sofrimento. Conforme o tempo vai passando, ao invés de você tentar outros caminhos ou atualizar o seu mapa, você se apega mais ainda a esse mapa, porque você acredita que esse é o único caminho. E o mapa é a nossa história, mas não é mais a nossa vida. E esse mapa é o que eu chamo de Matrix. Ele está ali, a Matrix está ali te defendendo das frustrações que a vida vai te trazer. Mas ao defender você das frustrações, ela vai manipular a vida. Então vai trazer raiva, vai trazer a vítima, o coitadinho, vai trazer inveja, vai trazer a preguiça. Você vai ser sempre aquela criança indefesa diante do mundo cruel. E você pode não perceber isso desta forma tão clara. Mas observe quantas vezes no seu dia a dia você não se coloca como vítima do mundo. E você reclama. Todos nós temos isso. E você se percebe incapaz, muitas vezes. Mas aquele mapa está tentando simplesmente te proteger do medo. Do medo psicológico, não do medo saudável, não do medo que vem do amor, mas de um lugar que você não treinou. E nós vamos treinar juntos a lidar com as decepções que a vida nos traz. E mais do que lidar com as decepções que a vida nos traz, transformar essas decepções em aprendizado. Esse mapa é uma matrix de decisões pré-formatadas, como o Waze. É exatamente isso que tem na nossa mente. E é bem provável que você já tenha visto o filme Matrix. Se você não viu, eu vou te falar. Vale a pena ver, porque é muito interessante. Mas a trama é essa. No filme, as pessoas estão presas em uma simulação, onde tudo que eles veem, escutam e sentem parece ser real. Mas não é. É uma ilusão feita por uma máquina. Só que parece ser tão real que desapegar daquilo fica muito difícil. Então, a gente fica preso na ilusão. Percebe? Parece que a gente vive uma vida meio que de ilusão, tomando decisões que não têm mais sentido na nossa vida. E quando você acredita que a ilusão é a realidade, você se identifica com a ilusão. E você acha que você é assim. Você se identifica com o próprio mapa. E aí você se afasta do real potencial que você tem na sua vida. E passa a viver uma ilusão de quem você é. Percebe? Uma ilusão. Você começa a olhar para você a partir de um espelho, como se você fosse aquilo lá, fruto da sua história. E tudo bem, a sua história importa para você, mas você pode, de fato, garimpar esse legado. Honrar o passado significa reviver aqui e agora os conceitos do passado, que funcionam e aqueles que não funcionam. Revisitar, ressignificar. Mas aí a gente se identifica com aquilo e se apega com força, porque aquilo é muito familiar, muito confortável, entre aspas. E que criança que quer viver no desconforto? Ela berra, chora. Que criança interior que quer viver no desconforto? A única forma é a gente ter consciência de que a gente não é mais essa criança. Que a gente não é mais a matrix do medo. E que a gente é abundante. E que a gente não é escasso. E que a gente pode. Sim, se recriar a cada momento. Porque aquilo não é real. A imagem que você olha no espelho não representa você. Ela pode ser parte de você, mas não representa. Então as nossas dores existem, mas os nossos sofrimentos e desperdícios que nos impedem de aprender e viver a vida que queremos são meras respostas a esses mapas desatualizados, esses mapas mentais na nossa mente, que estão desatualizados. E é muito interessante que você pense nessa teoria, que é a que eu chamo de síndrome do espelho invertido.
De forma muito simplificada, quando eu olho para o espelho e vejo aquela imagem, eu olho para aquilo e acho que sou aquilo. Mas, de fato, eu não sou aquilo. Eu me identifico com uma imagem sem eu saber quem eu sou de fato. Porque quem eu sou de fato não pode ser descrito em palavras e muito menos em uma imagem no espelho. E a gente vive dessas imagens, olhando para outras imagens e achando que as pessoas são as imagens que a gente vê e as nossas são o espelho. E de repente eu vou lá e tiro essa imagem do espelho e você olha para um espelho vazio. E aí o que acontece? Assusta, né? Assusta, porque você está tão acostumado com aquela matrix, com aquela imagem. Olhamos para algo que não somos nós, mas estamos acostumados com aquilo. E parece que aquilo nos define. E você sabe muito bem que você é muito mais do que um corpo. Muito mais do que esse rosto. Muito mais do que os seus pensamentos. Muito mais do que as suas personalidades. Muito mais do que os seus gostos e do que os não gostos. Você é muito mais do que a mente diz que você é. Você é muito maior que a Matrix. E aí a gente inverte o nosso acreditar. A gente tem uma crença que a gente é aquilo. Em vez de acreditar que a gente é isso, sentir que a gente está aqui, sentindo a cada momento quem a gente é de fato. A gente está preso num espelho de nós mesmos. E passamos a acreditar nessa imagem do espelho. O que somos no espelho não nos define. O que a gente é não pode ser definido pela mente. É algo indescritível aos olhos. O que a gente é só pode ser percebido no sentir. E é exatamente essa nossa identificação que é o primeiro passo do nosso trabalho, que traz para a gente todas as frustrações desnecessárias que a gente cria para nós mesmos. Traz para a gente os insucessos, traz para a gente a sensação de sermos vítimas, o pensamento de sermos vítimas. A crença de que eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa tímida, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você não é. Algumas personalidades fazem parte da sua vida, mas você não é isso. Você pode estar assim, você pode estar ansioso, mas você que criou a sua própria ansiedade. E é isso que você vai perceber no nosso trabalho. Que você decide estar ansioso, mas você não é ansioso. Você decide estar com raiva, mas você não é a raiva. É incrível isso. É libertador isso. A primeira coisa que a gente vai fazer então é a gente se desidentificar desse reflexo para começar a trocar esse mapa. Seja qual for o problema que você pensou quando eu pedi para você lembrar de alguma coisa que não está dando certo na sua vida, a gente vai começar a trabalhar a desidentificação dessa questão. Não é uma circunstância permanente, é algo transitório. E por ser transitório, como o tempo está aqui transitando, o tempo aqui e agora pode ser mudado a todo momento. Estamos dentro do tempo, precisamos nos incorporar do tempo. Então olha, às vezes você se sente frustrado com a sua carreira e quer mudar de profissão. Mas já percebeu que investiu muito tempo e recurso nisso e ainda não rolou? Ou se rolou, não rolou da forma como você deseja? A questão toda está nessa identificação. Até com a sua própria profissão. Porque de fato você não é a sua profissão. A sua profissão é aquilo, é a forma como você está decidindo, como você escolheu colocar-se no mundo ou trabalhar no mundo. Mas você é muito mais que isso. O trabalho maior do ser humano é se conhecer para se perceber que você está numa profissão, que você está em alguma situação, mas você não é aquilo. E por fim, podemos falar, por exemplo, das depressões. Apesar de raízes clínicas existirem, alterações hormonais e outros fatores, o estado depressivo, na sua grande maioria, começa com uma identificação com os pensamentos. Um gatilho de pensamento gera isso e depois você acredita naquilo. Veja bem, um pensamento é como se fossem mini entidades. Os pensamentos são como pequenas entidades, pequenos seres que dominam a nossa vida. E eles ficam ali falando o que foi ensinado a eles a falar. Mas a gente precisa olhar para o pensamento e existir que além do pensamento existe uma consciência maior.
A consciência está acima do pensamento. E é a consciência que deve dirigir nossas vidas e não os pensamentos. Muitas vezes você sente uma dor antiga no seu próprio corpo, isso acontece nesse corpo de dor, um sofrimento antigo vem através de uma emoção, alguma dor. Em vez de você aceitar aquilo, você já traz um pensamento para aquilo. Você já, eu estou assim por causa disso, disso, disso. Outro dia aconteceu exatamente isso comigo. Aconteceu isso e eu comecei a buscar a razão, falei, para, deixa passar. Não vou trazer um pensamento. Não vou trazer um pensamento que traga alguma identificação com isso. Porque isso é só uma coisa, uma dor, pode ser do passado, pode ser o que for, mas vai passar. Mas a primeira pergunta que eu fiz é, o que eu estou pensando? Da onde está vindo essa dor? Será que ela é realmente uma dor do passado ou eu estou trazendo aquela dor aqui e agora para mim de novo? Eu mesmo trazendo através dos meus pequenos seres chamados pensamentos. Então, se eu entro naquilo lá e começo a trazer pensamentos, eu estou assim meio deprimido por causa disso, e me identifico com aquilo, a depressão nunca vai embora, porque esses pensamentos vão voltar e me fazer ficar deprimido de novo. E quando eu estou deprimido, eu penso aquilo de novo. E quando eu penso aquilo, eu estou deprimido de novo. E quando eu estou deprimido, eu penso aquilo de novo. E assim vai eternamente. Não posso me apegar a essa situação. E essa é a essência dessa teoria do espelho invertido, que eu, obviamente, aprofundo mais nos meus treinamentos e cursos. Mas aqui, para você resolver o seu problema, a única coisa que você tem que entender, que já vai mudar a sua vida, é a sua dor interna é transitória. E mesmo que você não possa mudá-la nesse momento, você pode mudar como você se sente em relação a ela, tendo consciência da dor, percebendo que a dor não é você, então ela faz parte de você. Enquanto você percebe isso, já existe uma separação entre você e a dor, uma separação entre você e o sofrimento. E com isso você não cai no sofrimento, simplesmente não se identificando com aquilo que não é você. Percebe? Então, se existe alguma coisa na minha vida que está me incomodando, em vez de eu tentar me identificar com os pensamentos, buscar todas as coisas, simplesmente me entrego para aquilo e espero passar. E muitas vezes é uma coisa muito rápida, porque, sei lá, alguém te fechou o carro na esquina, como eu falei agora há pouco, e daí veio uma coisa, uma emoção antiga que parece raiva, mas é só uma sensação ainda. Até você trazer o pensamento e falar, poxa, aquela pessoa é má e fez isso para mim, então eu virei vítima, ele ficou algoz, e aí criou-se a raiva. Mesmo que exista uma energia muito forte, eu posso nem chamá-la de raiva se eu não quiser. É só uma energia passada, às vezes dolorida sim, porque quando as coisas não acontecem do meu jeito, existe sim uma dor. Mas se eu não pego aquela dor e tento ficar justificando com os meus pensamentos, trazendo aquilo uma identidade, uma identificação, e eu chamo de raiva, o mundo é cruel, as pessoas não sabem dirigir, as pessoas isso, eu sou a vítima, eu que ando a pé, enfim. Cada situação uma situação, cada situação uma história, mas uma história mentirosa, porque a gente não está de fato vivendo aquela história. Aquela história é a ilusão que você está vivendo naquele momento. Percebe isso? Isso é muito importante para a gente. A gente vive a ilusão da conexão do problema externo com o problema interno. Percebe? Problema externo e problema interno são diferentes. Quando existe uma dor interna, eu também me iludo achando que aquilo não deveria existir, então eu sofro porque eu não aceito aquilo. Eu crio sofrimento a não aceitar a dor que existe e que é transitória e que é inevitável. E crio sofrimentos evitáveis, desperdícios de vida e energia. Isso vai virando um círculo vicioso, porque eu trago uma tradução para aquela coisa que é os meus pensamentos. E quando os meus pensamentos traduzem aquilo, eu começo a me identificar com aquilo, ou seja, eu começo a olhar para o espelho e achar que aquilo sou eu, e não sou eu. E a gente está só começando. Isso que eu passei para vocês aqui nesse vídeo é só o início para a sua transformação, mas é profundamente importante. E eu tenho certeza que se você continuar comigo, vai entender a fundo o que eu estou passando aqui. E você vai mudar o que você quiser. Vai eliminar qualquer tipo de sofrimento ou desperdício na sua vida, que te causa angústia diária e que você hoje está colado com aquilo e que te impede de chegar nos seus objetivos.
Você vai entender como tirar então esse seu sonho do papel, escrever a sua vida do jeito que você deseja. Entendendo que vai ter muita frustração, que vão ter coisas que acontecem fora de você que vão tentar te impedir. Mas dentro de você, nada pode ser impedido se você assim quiser. Você vai entender qual é a chave da liberdade para decidir a vida do jeito que você quer. Mas liberdade de verdade. A liberdade que significa fazer o que precisa ser feito. Não a liberdade de fazer a hora que eu quiser. De aceitar a preguiça. Não a liberdade dentro da prisão da Matrix. A liberdade real. Aquela que nos é oferecida como talento maior. E não a liberdade presa na Matrix. Nós vamos desconstruir essa Matrix. Para que você entenda qual é a liberdade. Você vai desconstruir a sua Matrix. Você vai reescrever um novo processo decisório. Você vai entender todas as travas, todos os ruídos que estão na tua cabeça, todas as decisões enviesadas que você toma no dia a dia e que te fazem sofrer ou te sentirem mais frustrados ainda do que as frustrações naturais da vida e que te impediram de prosperar tanto quanto você gostaria. E mesmo que você seja muito próspero na vida financeira, isso não quer dizer que você é próspero em todas as áreas da sua vida. Porque muita gente, cada um de nós, tem problemas em diferentes áreas. Tem questões mais fortes e menos fortes em diferentes áreas. Tem mais abundância em umas áreas, mais escassez em outras. Isso é individual de cada um, mas não me importa, porque esse conhecimento serve para todas as áreas da sua vida. Então eu quero te agradecer por ter assistido esse vídeo até o final. Te convidar para aprofundar ainda mais na teoria do espelho invertido, hoje comigo, às 20 horas, no meu canal do Instagram, @FernandoManfio. Queria saber se você aproveitou esse primeiro vídeo, então deixe seu comentário aqui embaixo, nessa página, e mande um direct no meu Instagram, que eu vou responder para todo mundo. Sinceramente, vou responder para todo mundo. E mais uma vez, gostaria de lembrar de vocês que o Laboratório de Decisões é um evento de 4 dias, e que as aulas foram pensadas em uma sequência. Então, vocês vão aprender sobre o DNA da decisão na sequência e sustentar essa mudança na sua vida. E eu quero então agradecer de fundo do meu coração a oportunidade de estar aqui com você, te ajudando nesse encontro, te ajudando a perceber, trazendo reflexões, provocações, trazendo abertura para a sua vida. E que antes de reagir a qualquer coisa, se você tiver dúvida, pergunte para mim. Se você quiser realmente praticar, antes de perguntar, melhor ainda. Então pratique o que eu estou falando. O que estou pensando agora? Da onde vem esse pensamento? Por que eu não aceito o que está acontecendo nesse momento? O que me impede de aceitar a vida como ela chega até mim? Se isso é uma dor que eu preciso viver, ou isso é um sofrimento que eu estou criando? Será que eu realmente sou essa imagem no espelho? Será que eu realmente sou as personalidades de um teste de personalidade? Perguntas como essa, investigações como essa, curiosidades sobre você, realmente são fundamentais para que você siga em frente no seu dia a dia. E você vai se descobrir cada dia mais lindo, linda, maravilhosa, maravilhoso, esplêndido dentro de você. O que vem fora é uma decisão que você vai tomar depois. Mas a minha proposta é que você olhe para si como uma das maiores maravilhas do mundo. E você vai conseguir fazer isso. Um grande abraço. Até o próximo encontro.